dia e bem-vindo a todos novamente. É um grande prazer que nós vamos agora começar a nossa agenda com a nossa primeira palestrante, a nossa keynote. E, de novo, é um grande prazer apresentá-los a doutora Lisa Blum-Ross. Ela é uma pesquisadora muito conhecida nos Estados Unidos. Ela tem um doutorado em antropologia social da Universidade de Oxford e um pós-doutorado, um pós-doc pela Universidade de Economia de Londres, coautora de um livro best-seller publicado no ano passado pela editora de Oxford, que fala sobre como ser pais no futuro digital e como a tecnologia molda a vida dos nossos filhos. E ela também lidera as políticas de família e crianças do Google YouTube. É um prazer, Alicia, tê-la aqui hoje, falando pela primeira vez com o público brasileiro. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu sei que são 5 da manhã na Califórnia, então, de novo, eu agradeço demais por você estar aqui conosco hoje. É um grande prazer passar aí a palavra para você, para a sua palestra sobre como ser pai num futuro digital. Muito obrigada, Tiago. Eu agradeço que vocês tenham me convidado. Eu adoraria estar aí pessoalmente, principalmente porque é tão cedo aqui na Califórnia. Eu gostaria de primeiro fazer uma visão geral sobre o livro e espero que a gente tenha a possibilidade aí de ter uma discussão. Eu espero ter muitas perguntas de vocês. Então, primeiro eu vou fazer aí um tour para tentar entender por que a gente escreveu o livro, o que a gente aprendeu com os pais. Então, só para vocês terem uma ideia aí de formação, eu trabalhei como pesquisadora e trabalhei muito com pesquisa com jovens, principalmente no começo em Londres, depois eu fiz meu trabalho de pós-doutorado com jovens e depois alguns dos meus colegas, vocês devem saber, me chamaram aí para a liderança de pesquisas em família e crianças e, independentemente, nós trabalhamos aí com a conclusão que nós temos muitas pesquisas em escolas, na educação, mas, na verdade, havia uma falta de uma conexão aí na vida das crianças, que é a vida dessas crianças com os pais, porque são os pais que muito frequentemente compram a primeira tecnologia que as crianças vão ter acesso, que estabelecem as regras. Então, para as crianças que acabam desenvolvendo uma grande atividade e capacidade digital e para ser um aprendizado, um aprendiz conectado, essa parte é muito importante. Então, a gente queria entender essa lacuna, o que acontece em casa, quais são as aspirações dos pais em relação à tecnologia para os seus filhos, como eles administram os riscos e como eles ajudam as crianças com as oportunidades, mas também os protegem do mal. Então, a gente estava entendendo os pais não só como um fio condutor às crianças, mas para eles mesmos, como a tecnologia os ajuda a ser melhores pais, oportunidades, ajuda a criar talvez um trabalho mais flexível, com vidas profissionais diferentes, que lhes permitem estar mais próximo de suas famílias. São questões muito complicadas, mas de qualquer forma o que nós notamos, e nós fizemos entrevistas com 73 famílias, e depois pesquisas quantitativas com um universo maior. A gente estava baseado em Londres. Londres é uma cidade muito global, não sei se vocês conhecem. Na verdade, nós tínhamos até famílias brasileiras, o nosso estudo, que viviam aqui em Londres. E o que foi interessante é que nós descobrimos é que a tecnologia
se tornou um símbolo muito forte para os pais, como diferença da sua própria infância, que eles lembravam de talvez algumas formas queridas e não tão queridas, ou seja, eles achavam que os filhos dele estavam numa situação melhor que eles. Mas a presença, a diferença mais marcante entre a infância dos pais e a infância dos filhos é a presença ou ausência da tecnologia. Então, é uma divisão muito grande e a tecnologia é vista aí como terreno do futuro. E um dos maiores prazeres da gente ter escrito o livro, e se vocês leram, adoraria ver a opinião de vocês, foi essa diversidade tão grande entre as famílias mesmo. Algumas, porque em Londres, você sabe que nós temos famílias que moram aí em casas milionárias e na mesma rua, famílias que aí precisam de subsídios de moradia. Então, nós trabalhamos com as diferentes classes, etnias, e nós vimos diferenças muito interessantes de como famílias com classes econômicas diferentes têm a experiência da internet e também qual é a diferença em termos de oportunidades e aspirações e também riscos. Em pontos comuns, o que nós vimos foram três coisas em comum, três práticas, e nós chamamos delas de práticas, mas elas podem acontecer em horários diferentes. Bom, elas são, basicamente, alguns pais que simplesmente abraçam a tecnologia, colocam os filhos em aulas de tecnologia, jogam games com os filhos, fazem desafios. Então, a gente chamou esse grupo o abraçar. São basicamente pais que se acham ali acima da curva e eles acham que a tecnologia tem muito a oferecer, não só para eles como pais, como para os seus filhos. A segunda categoria é o equilíbrio, talvez seja a maior categoria. São aqueles pais que tentam realmente fazer ajustes contínuos em como lidam com a tecnologia. E a gente fala equilíbrio, e você pode pensar, ai, nossa, que coisa, né? Sem esforço, uma coisa meio yoga, mas, na verdade, o equilíbrio é muito difícil. Os pais trabalham muito para chegar nesse equilíbrio. A gente sempre fala aquela coisa, né, da corda bamba, né? Você está sempre fazendo ajuste. Um filho precisa de uma coisa, o outro filho precisa de outra. E a terceira categoria, menos comum, mas ainda importante, um número de famílias que tentam resistir o que eles descrevem como um tsunami de tecnologia, essa coisa avassaladora, e eles usam termos como uma batalha que a gente está perdendo e coisas assim. Então, às vezes, eles tentam resistir esse fluxo de tecnologia na vida, talvez por causa de um problema específico. Por exemplo, a criança tinha uma relação com tecnologia que os pais achavam que não era saudável, ou por conta de algum incidente, bullying, etc. Mas a gente viu que a resistência não era exatamente da tecnologia, mas que a família tinha alguns valores que levavam eles para uma direção diferente. A gente não usa tecnologia porque a gente gosta de pegar maçã e fazer suco de maçã. Sei lá, uma filosofia, um conjunto de valores que levavam eles para um local diferente. Então, razões diferentes para essa resistência. E eu acho que, finalmente, que eu acho que foi interessante, claro que quando você tem casas com
pai e mãe, ou mais, né, de uma figura materna ou paterna, você tinha algumas vezes que havia conflito. Por exemplo, a gente tinha uma mãe do Brasil e um pai da Polônia, e eles estavam criando os filhos longe das famílias, né? Então, com todos os problemas que vocês podem imaginar. E eles tinham visões completamente opostas um do outro. A mãe queria trazer tecnologia, abraçar a tecnologia, ensinar, né, código, etc., e o pai muito mais preocupado com o risco e como isso ia afetar o filhinho deles de 6 anos. Então, a gente começou o livro com as famílias, porque isso acabou cristalizando muitas conversas com a gente. Os debates que eles estavam tendo era sobre tecnologia, mas mais qual é esse mundo que a gente quer o nosso filho, né, está inserido, essa criança de 6 meses, de 6 anos, desculpe, e quais são as pressões que a gente enfrenta, trabalhando com a tecnologia, não só, né, nessa situação que a gente está hoje, mas na situação que a gente quer sair hoje. Então, a gente conversou com muitas famílias e foi muito interessante para a gente e entender que a conversa é sobre tecnologia, mas, ao mesmo tempo, não tem nada a ver com a tecnologia. Bom, gente, tem tanta coisa mais, né, que eu posso falar do livro, mas acho que eu gostaria de ouvir de vocês agora. Muito obrigada, Alicia. Foi uma visão geral aí, uma abertura muito interessante. E agora a gente vai ter aí uma conversa com a Alicia sobre o livro e também falar um pouquinho sobre essa iniciativa do Google YouTube para famílias e crianças. E nessa conversa, a Alissa vai receber algumas perguntas do público. Vocês, por favor, mandem as perguntas através do chat do YouTube, no nosso canal de transmissão. E eu vou começar, então, Alicia, com a minha primeira pergunta, que é uma curiosidade, né? Como uma mãe americana morando na Califórnia, depois de 14 anos em Londres, como você sente os dilemas de ser pai aí em ambos os lados do Atlântico? Os dilemas são os mesmos? É uma ótima pergunta. E eu tenho meus filhos também, gêmeos, de quase 8 anos, então eu fui mãe, né, em Londres, e agora eu sou mãe em Califórnia, que é onde eu nasci. E eu acho que existem muitas discussões parecidas. E eu falo tanto da minha experiência como mãe, mas, enfim, eu fiz a minha pesquisa em Londres, mas depois eu fiz alguns projetos de pesquisa subsequentes na Califórnia. E também tive a oportunidade de fazer trabalhos de colaboração num colega que estava visitando Londres, mas tinha feito um trabalho nos Estados Unidos. Então, nós fizemos algumas comparações aí entre os países. Similaridades. Eu acho que a ansiedade é parecida e principalmente naqueles pais que têm mais recursos, eles têm um interesse maior em tecnologia em ambos os países, e eu acho que são essas práticas que eu falei são muito similares, e eu acho que as principais diferenças talvez sejam nos Estados Unidos, e meu colega falou isso no livro dele, basicamente, nos Estados Unidos, os pais basicamente têm alguma metáfora aí na questão de direitos de propriedade. Então, eles falam, por exemplo, olha, eu vou pegar o telefone daquela criança se ela me der uma justa causa. Então, esse tipo de linguagem, uma linguagem mais litigiosa, não é uma coisa que você ouve tanto em Londres, né?
você fala, bom, as crianças têm direito para fazer isso, mas não aquilo. Eu não sei se é todo pai americano que usa essa linguagem, mas foi uma linguagem que se sobressaiu. É interessante, né? Vocês sabem que os Estados Unidos é um país que tem culturalmente uma ênfase mais, talvez, em direitos pais e escolhas dos pais. É claro que isso não se aplica a todos os americanos, mas foi uma coisa que realmente apareceu. Muito obrigada. Em relação ao seu livro, à sua pesquisa, você falou de desigualdades. E eu gostaria de saber um pouquinho mais de vocês, de você, nos seus achados de pesquisas, como as desigualdades impactam as oportunidades das crianças no mundo digital. Olha, de diversas formas. E eu acho que uma das coisas que a gente fala no livro, quando você pesquisa aí a literatura acadêmica em relação às desigualdades, nós temos uma teoria sociológica importante da Natalie Rhodes que fala o seguinte: ela fala, por exemplo, que os pais mais da classe média fazem basicamente a educação formal, né? Colocando os filhos em aulas de internet, etc. E ela faz o contraste com a classe mais baixa, que acha que as crianças têm um crescimento mais natural. Que as crianças vão se desenvolver naturalmente. E, às vezes, pode ser uma questão de crença mesmo, mas, às vezes, por uma questão até de tempo. Nós não vimos uma diferença tão grande entre a classe média e a classe mais baixa. Na verdade, a gente viu que muitas famílias de classe baixa, no nosso estudo, gastavam uma boa parte da renda deles com aulas de tecnologia que eles achavam que poderia ajudar e os seus filhos no futuro, com aspirações muito grandes sobre o que a tecnologia pode trazer-lhes no futuro. Mas a diferença maior é que, embora as crenças fossem as mesmas em relação aos benefícios de uma aula de tecnologia, porque eles precisavam de um tablet, às vezes, famílias de classe muito baixa para laptops na escola, etc., a forma deles darem o apoio às crianças é muito diferente em relação às rendas. Então, a crença parecida, resultados diferentes. Um exemplo, por exemplo, num capítulo do livro, a gente compara duas famílias que têm filhos que estão aprendendo codificação. E são aqueles nerds, né? Os filhos nerds realmente que gostam de tecnologia, etc. E uma família de uma classe bem alta, o pai, um executivo numa empresa de óleo e gás, bem sênior, etc. E, basicamente, o filho foi lá, né, num curso de verão numa universidade super de ponta em Londres. E a outra família, a mãe era uma caixa de supermercado. E também o filho ia para uma aula depois de aula, que aprendendo Scratch, que é uma plataforma de codificação. Então, as famílias tinham uma linguagem parecida em relação ao que o filho ia fazer, mas na segunda família, o curso foi só um semestre, estava sempre cheio, a mulher não a mãe não conseguia ver a criação do filho, porque ela não tinha acesso à plataforma, o filho não podia trabalhar em casa, porque o laptop que veio do supermercado que a mãe trouxe estava quebrado, então o tipo de aprendizado que os filhos estavam tendo era muito diferente. Então, as famílias, né, com maior poder aquisitivo, dão mais suporte aos filhos por causa dos recursos que eles têm. Então, essa é uma área muito interessante para a gente, como sociedade, pode dar mais suporte para a aspiração dessas famílias. Aqui no Brasil, os pais têm muita dificuldade por conta das escolas fechadas já há 11 meses,
por causa da pandemia da Covid-19. E as crianças, na maior parte do tempo, estão online. O que você pode falar sobre tempo de internet? Eles devem ser restritos por quê? Olha, é uma coisa difícil de responder, porque meus filhos também estão em casa desde de março, então toda a minha simpatia aos pais e aos educadores aí nessa época. Eu acho que tem algumas mudanças importantes que foram trazidas pela Covid, e algumas muito difíceis na família. Mas eu também tem coisas que eu me sinto otimista, porque também mudou a conversa sobre crianças e tecnologia. É claro que a gente tem um crescimento enorme das plataformas, o Google tem sido parte disso, nós estamos falando em 140 milhões de usuários no Google Educação. Então, uma mudança muito importante, mais plataformas utilizadas pelas escolas, pelos pais. Então, de alguma forma, eu não acho que é uma mudança que vai mudar para sempre, quando a Covid for embora, mas se eu pensar em ser um pouquinho otimista, é que tem algumas coisas que são boas. Eu acho que as escolas estão investindo muito mais na relação com os pais do que antes, só por conta de necessidade, eles precisam incluir os pais, e muitas escolas nos Estados Unidos estão trabalhando com o engajamento dos pais mesmo. Eles estão fazendo detecção e solução dos problemas com os pais, e os pais, às vezes, eram muito invisíveis, né, na instituição escolar. E a tecnologia ajuda a dar suporte a isso, mas acho que é uma mudança mesmo na mentalidade das escolas, considerando os pais mais em parceria. E também no nosso estudo, muitos pais falam de julgamento de outros pais. Eles têm medo de falar para os outros pais sobre quanto tempo os filhos ficam online, eles se julgavam muito, sempre se condenando, sempre se sentindo culpados, ou preguiçosos, ou uma porcaria de pais. E eu acho que isso é uma coisa que a pandemia mudou. A narrativa, né, do tempo online mudou, porque a nossa vida está acontecendo online, essa conversa é parte disso, né, esse evento é parte disso. E eu acho que os pais agora estão utilizando uma linguagem mais cheia de nuances. Não é tempo, é qualidade da interação, é qualidade de aprendizagem. Se ajuda o relacionamento ou afeta o relacionamento. E eu espero que isso possa ajudar essa mudança, da gente pensar não só quantos minutos estão lá aí online, mas o que meus filhos estão tirando disso, se eu dou valor para isso, se eu quero mudar a energia para outro lado. Eu acho que é essa conversa, qualidade e não minutagem. Então, eu espero que talvez a conversa tenha aí mais tons no futuro. Alicia, tem muitos pesquisadores jovens acompanhando a sessão. Você pode compartilhar a sua experiência de transição de uma carreira acadêmica brilhante para a liderança da política do Google? Como você chegou onde você está hoje? Muito gentil, obrigada. Eu sempre trabalhei bastante em funções não acadêmicas. Então, por exemplo, eu fui uma educadora à frente de programas com jovens. Trabalhei com a Sônia, por exemplo, que foi muito envolvida na parte de discussões de políticas e definições de políticas com o governo. Também no Kids Policy Space, trabalhei também com definição de políticas, trabalhei como consultora e também como avaliadora de impacto em algumas ONGs. Eu acho que essa é uma maneira dos pesquisadores passarem a ter mais experiência trabalhando com ONGs, porque aí eles podem ver, por exemplo, como que podem fazer avaliação de programas, etc. Eu fiz muito networking, tomei muito café com as pessoas,
para entender melhor como que eu poderia aplicar todo aquele conhecimento, as habilidades que eu tinha de origem acadêmica na prática. Então, por exemplo, eu trabalhei com a minha carreira inteira com a parte da relação entre crianças e tecnologias. E agora eu vi a oportunidade de trabalhar com uma grande plataforma tecnológica, uma das maiores, né, do mundo. Essa foi uma oportunidade muito importante para mim, para que eu talvez pudesse ter um impacto maior com todas as coisas nas quais eu sempre trabalhei. Então, é uma continuação do meu trabalho, claro, mas no dia a dia é bastante diferente e, às vezes, desafiador. Obrigada por compartilhar essa experiência. Eu vou começar agora a abrir para algumas perguntas da plateia. Tenho aqui algumas comigo. A primeira pergunta é de Ludmila Viegas. Ela fez a seguinte pergunta: que diferença a senhora vê na sua pesquisa em relação à vulnerabilidade no mundo digital? Diferença de vulnerabilidade entre garotas e garotos. Tem diferença pensando na perspectiva de gênero? Ótima pergunta. No nosso estudo, analisamos não só meninas e meninos, mas também pais e mães. Tem uma diferença interessante em relação ao uso de tecnologia e hábitos de tecnologia entre meninos e meninas. Normalmente, as meninas usam mais mídias sociais e os garotos, normalmente, eles têm um foco maior em jogos. Claro que isso não é exclusivo. Mas um ponto interessante que nós descobrimos no nosso estudo com os pais é que os pais, ou seja, do sexo masculino, tendiam a ter uma consciência maior, uma preocupação maior com o risco da internet. Mas eles não ajudavam tanto assim os filhos a trabalhar com esses riscos. Então, eles levantavam a preocupação. Agora, em relação às ações, nós percebíamos que era o contrário, né? No caso das mães, as mães tinham menos preocupação, mas elas davam mais suporte para os filhos, para trabalhar com eles e nesse risco. Mas nós não vimos uma diferença muito grande entre como os pais reagiam e como eles agiam com os filhos versus com as filhas. Nesse sentido, não havia muita diferença. Nós não percebemos diferenças no tratamento dos pais ou mães em relação a seus filhos ou filhas. Obrigado, Alicia. Vou pegar aqui mais uma pergunta da plateia. Renata Oton gostaria de saber a sua opinião sobre sharing. Eu acho que é uma prática bastante comum no Brasil. Nós temos grandes níveis de desigualdade social e as pessoas, às vezes, compartilham os dispositivos. É um dispositivo na casa compartilhado por várias pessoas, os pais, os diferentes filhos, ou então um ou dois celulares, por exemplo, que são compartilhados por toda a família. Esse é o conceito de sharing. Então, o que a Renata gostaria de saber é a sua opinião sobre essa prática e qual é o impacto disso em segurança. Eu gostaria de combinar essa pergunta com uma outra, uma pergunta da Luísa Abid Dino. A pergunta dela é o seguinte: ela gostaria de saber como que podemos ajudar as crianças e seus pais a fazer atividades online. Sônia e eu começamos a ler sobre essa questão do sharing, ou seja, os pais dividiam os aspectos da sua vida na mídia. Então, por exemplo, faziam um post no Facebook sobre a sua família, ou então pais que tinham blogs sobre a família. Talvez esse blogs sejam mais Instagram, algo assim, porque é uma pesquisa um pouco anterior. Mas a gente fez várias discussões em relação a isso, porque esses eram
pais que gostavam muito de tecnologia na sua própria vida, e às vezes eles não seguiam muito a questão da ética, do quanto que eles compartilhavam dos filhos na internet. Às vezes a criança tem 7, 8, 9, 10 anos, e aí, nessa idade, os pais aí sim começam a ficar um pouco mais desconfortáveis a fazerem posts sobre seus filhos, e não têm esse mesmo tipo de preocupação com crianças pequenas. As próprias crianças é que não querem que os pais compartilhem. Então, tinha, por exemplo, um pai que tinha um blog, e aí o filho dele roubou o telefone dele quando o pai estava comendo um hambúrguer e tirou uma foto nada bonita dele comendo esse hambúrguer e botou no Instagram. Para o pai ter essa sensação, ó, tá vendo o que é você bater uma foto sem a autorização da pessoa e sair postando? E isso foi um momento interessante para o pai perceber que o filho não gostava daquilo. Com isso, eles passaram a ter uma conversa maior sobre autorização, consentimento da pessoa para poder postar uma foto dos filhos, por exemplo. Esse post do pai acabou sendo uma cocriação, né? O pai passou a ter uma perspectiva diferente. Agora, uma coisa que é difícil é que ser pai ou ser mãe é uma identidade muito única, né? É uma das únicas formas. Às vezes, com você outra pessoa só tem aquilo em comum. Não tem ninguém que fala assim, nossa, é só meu bebê que é maravilhoso, né? Mas aí você começa a perceber que não é só você, né? Então, eu quero compartilhar a minha vida. Como que é ser pai, ser mãe, e eu acabo compartilhando coisas dos meus filhos. Eu quero tentar explicar a minha experiência, mas, ao mesmo tempo, eu sou responsável pela segurança dos meus filhos. Essa é uma discussão muito importante que os pais devem fazer. É importante você compartilhar a sua experiência, porque isso pode ser muito poderoso. Às vezes, ser pai ou mãe é algo assim completamente invisível, mas é importante ter o consentimento das crianças de participar nesses blogs ou fóruns de alguma maneira. E talvez a criança peça até para você tirar fotos anteriores que você postou no passado. Essa é uma grande discussão. Mas eu acho que eu não respondo a sua pergunta de como é que a gente pode compartilhar os dispositivos dentro da mesma família, né? Eu tenho uma pergunta da Luciana Correia. Tem a ver com políticas públicas. Eu gostaria de associar essa pergunta a uma outra. Como nós sabemos, as crianças são grandes usuárias da internet e as Nações Unidas reconheceram que as crianças fazem parte do mundo digital, mas não fica muito claro como que a gente pode criar a internet para atender aos interesses dessas crianças. O que a senhora acha sobre isso? Em relação às políticas públicas, que outros stakeholders, que outras partes envolvidas podem considerar e garantir os direitos das crianças no mundo digital? A Amanda, que estará aqui nas discussões daqui a pouco, e também minha colega Sônia e outras pessoas falam muito sobre isso. Eu ainda não vi essa versão ainda. Em nome do Google, vou participar dessa consulta pública e aí vai ser muito interessante poder participar junto com esse grupo que vai criar uma versão preliminar desse documento. Essa CRC, que é a Convenção dos Direitos das Crianças, vai ser uma estrutura muito útil
é importante porque as crianças vão ter proteção e as empresas de tecnologia vão poder colaborar nesse sentido, para garantir os direitos das crianças de se expressar de maneira criativa, o direito das crianças de aprender e de ter uma participação política em questões que são importantes a elas. As empresas de tecnologia, elas são como se fosse um conduíte para garantir esses direitos, mas, ao mesmo tempo, elas precisam garantir a proteção das crianças. E também dar todo o apoio às outras instituições envolvidas. Mas é claro que existe essa responsabilidade de garantir o direito das crianças e de protegê-las. Isso é desafiador, porque, às vezes, esses direitos não são tão claros e não é tão fácil equilibrar. Existe um debate atualmente na Europa em relação ao direito à privacidade e proteção das crianças. Até certo ponto, o uso das medidas que nós temos para a proteção infantil, como, por exemplo, todo o filtro do material para proteção de exploração sexual, envolve toda uma análise de dados. Então, na verdade, são filtros, são processo regulatório um pouco diferente. Eu não acredito que uma coisa tem que concorrer com a outra. Eu acho que podemos, sim, chegar a um equilíbrio entre essa questão da privacidade e a questão de ter que avaliar os dados para proteger as crianças. Mas nós precisamos ter uma discussão envolvendo o legislativo também, por causa dos órgãos que protegem a privacidade versus os órgãos que querem a proteção das crianças contra a exploração. Nós temos várias partes envolvidas que precisam participar dessa discussão para que nós possamos chegar a esse documento dessa Carta de Direitos da Criança. Concordo. Alicia, infelizmente, acabou o nosso tempo, já temos que passar para a próxima sessão, mas eu queria deixar uma última pergunta. Tive alguns insights aqui com a sua fala. Se você pudesse prever o futuro, o que nós esperaríamos pós-Covid, num cenário de relacionamento entre crianças e suas famílias? Olha, se eu pudesse prever o futuro, né, nossa. Nós fizemos o nosso estudo antes da Covid, fica difícil de prever, mas o que nós descobrimos é que, apesar das crianças terem muito acesso à tecnologia, antes da era do Covid, as famílias tinham bastante tempo em que elas se reuniam presencialmente, tinham tempo ali no local com as pessoas, não via online. Então, agora eu não sei que tipo de mudança isso vai causar devido a tanta interação online. Então, as pessoas dizem que muitas das coisas que a gente teve que vivenciar agora vão se manter, como, por exemplo, o comércio eletrônico, mas as pessoas têm essa preocupação. Será que meu filho vai conseguir fazer amigos pessoalmente agora? Como é que vai ser? Eu acho que eles vão conseguir lidar, claro, com outras formas de interação, assim que nós pudermos nos encontrar com segurança pessoalmente novamente. Eu digo, eu acho que isso vai acontecer, pelo menos é a impressão que eu tenho com a minha família. Muito obrigado. Então, nosso tempo se encerrou. Eu pediria que você fizesse seus últimos comentários agora, algo rápido, 1 ou 2 minutos. E aí, nós vamos passar para a próxima sessão. Eu gostaria de encerrar primeiro agradecendo a todos pelo convite. Foi ótimo ter participado. Infelizmente, não poderia ter ido pessoalmente ao Brasil. Então, com todas as discussões que nós temos no Google e também, quando eu era acadêmica, com a sociedade civil, eu percebo que é muito importante ter todas as perspectivas das várias partes interessadas representadas nessa conversa. É importante poder trabalhar de forma colaborativa. Em relação ao trabalho no Google, é um projeto gigante que tenta buscar
formas de apoiar as crianças e suas famílias, para ver exatamente qual é a melhor forma de oferecer esse suporte através de políticas e de produtos e também de atividades de educação com a comunidade. Foi ótimo falar com todos vocês. Obrigada. Muito obrigado, Alicia. Foi realmente uma ótima palestra. Eu recomendo, inclusive, o seu livro para os brasileiros que possam lê-lo. Com isso, poderemos ter uma compreensão melhor de todas as suas perspectivas sobre esse assunto. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi um prazer. Agora, eu gostaria de passar para a equipe de organização. A próxima sessão vai começar daqui a uns minutinhos e eu gostaria de pedir ao público que espere uns minutinhos só para que a gente consiga organizar essa próxima sessão. Essa sessão vai ser muito importante, é um painel internacional com palestrantes de 4 continentes: México, Austrália, Índia e Europa. Voltaremos daqui a alguns minutos. Agradecemos novamente pela audiência e por enviarem as suas perguntas. Alicia, novamente, muito obrigado pela sua participação no Dia Internacional da Internet Segura e ter acordado tão cedo na Califórnia. Ok, espero ver o próximo painel, mas eu vou tomar um cafezinho, né, para garantir que eu vou estar acordada. Obrigada.